Olá, improvisando um pouco aqui as condições de montagem dessa aula, em função de estar em São Paulo por conta de questões de saúde na família. Eu espero que vocês me desculpem se alguma coisa não sair perfeita, mas dando andamento então ao nosso trabalho, nós vamos agora entrar numa outra etapa, conforme eu já tinha colocado para vocês, do nosso trabalho de gestão de bacias hidrográficas. Então a gente vai trabalhar agora com aquilo que acaba sendo o eixo do trabalho de organização de um plano de gestão de uma bacia hidrográfica, um plano de recursos hídricos de uma bacia. E essa peça central que organiza um plano de gestão de bacia é o enquadramento das águas. Eu já coloquei para vocês anteriormente a ideia básica do que é o enquadramento das águas. A ferramenta para administrar os recursos hídricos é o estabelecimento de metas de qualidade das águas. Tá? Essas metas de qualidade, elas não são, digamos, uma única proposta para todo um corpo d'água, para todo um rio, né? Por exemplo. A ideia é que, claro, o rio tem a nascente, tem uma área, um trecho mais limpo. Os problemas de qualidade, eles vão aparecendo em outros trechos do rio antes que ele chegue no seu fim, na sua foz, né? Em função do uso que é feito não só diretamente da água, mas do território que é lavado pela chuva, que drena, né, para dentro do corpo d'água. E então a grande ferramenta, aquilo que organiza as ideias do conjunto da sociedade, é criar metas de qualidade para cada trecho do rio. Então se enquadra o rio em classes de água, classes de qualidade. Então eu vou começar hoje aqui um trabalho para a gente mastigar um pouco essa estratégia de gestão, que é o enquadramento das águas, e vou também passar para vocês material de leitura e alguns trabalhos, de modo a, combinando tudo isso, eu espero que vocês possam se familiarizar com o sentido geral desse trabalho e compreender bem como é que isso é feito. Que a nossa finalidade aqui é essa, é vocês se familiarizarem e compreenderem para, caso amanhã ou depois vocês, como gestores, precisem trabalhar, participar de uma discussão, de um trabalho de gestão das águas, vocês compreendam a lógica geral e essas ferramentas básicas de trabalho para a gestão dos recursos hídricos. Grosso modo, então, em grandes etapas, você, para fazer um enquadramento, que é um trabalho coletivo, é feito num comitê de bacia, cuja composição a gente ainda vai ver um pouco mais para frente. Você tem uma etapa de diagnóstico, ou seja, você tem que fazer um reconhecimento da situação. Você faz, a partir do diagnóstico, um prognóstico, ou seja, uma visão de futuro, constrói cenários de tendências sobre quantidade e qualidade das águas, se em geral o uso vai afetando negativamente a qualidade. Então, em geral, você constrói cenários que são cenários das tendências possíveis para o futuro se a gente não alterar a maneira como vai sendo utilizado, né, esse recurso.
E a partir do prognóstico, então, você vai estabelecer metas de qualidade, o que que você deseja para o rio em cada trecho, e depois você fará planos de ação, né? Uma série de medidas que, dependendo do que você precisa alterar para atingir certas metas de qualidade, então, ações que devem ser feitas para você conseguir atingir aquele objetivo de qualidade. E o enquadramento, na medida em que ele estabelece as metas, os desejos de qualidade para cada parte do rio, ele também é a peça que organiza uma série de ações relacionadas ao enquadramento, em especial o licenciamento ambiental de atividades com potencial de poluição, as orientações para outorgar o uso da água, ou seja, permitir que as pessoas retirem água para algum uso ou utilizem trechos do rio para certas finalidades. Essa autorização se chama outorga. Então, as diretrizes devem ser coerentes com o enquadramento. A cobrança pelo uso da água, que é uma outra ferramenta administrativa. E o plano mais amplo, como um conjunto de recursos hídricos para aquela bacia. Tá? Então, o enquadramento, a gente vai ir vendo cada uma dessas coisas passo a passo. Eu só estou, agora, nesse momento, procurando dar uma ideia de como o enquadramento ele organiza o conjunto das ações de gestão das águas de uma bacia. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico é mais ou menos essa ideia, né? Um diagnóstico, quando você vai no médico, ele começa fazendo um diagnóstico, né? Como é que está a minha saúde, doutor? É mais ou menos como se a gente fizesse, então, usa-se essa palavra, porque guardadas as óbvias diferenças, mas como etapa, corresponde a essa visita inicial a um especialista, né? O que está acontecendo com a minha saúde, é, o que aparece, com o que eu devo me preocupar, que cuidados eu devo tomar. É, tem uma certa semelhança. Vamos ver então o diagnóstico da água de uma bacia. A ideia é estudar, você precisa estudar a realidade, levantar informações que vão ser usadas para depois desenvolver o conjunto do plano. Uma primeira etapa é você reconhecer quais são os usos que são feitos da água e, de um modo geral, do território da bacia que influencia na qualidade e na quantidade de água que está disponível. Porque em cada região você tem diferentes atividades. Tem lugares que tem cidades, tem lugares que tem atividade agrícola, tem lugares que as cidades são pequenas, tem lugares que as cidades são muito grandes. Então, tudo isso vai mudar as consequências ambientais. Então, você precisa fazer um levantamento dos usos humanos da água e do território que drena para dentro do corpo d'água. Esse é um primeiro conjunto de ações, não apenas para você entender o tipo de transformação do ambiente que está acontecendo e que tem como resultado a mudança da qualidade das águas e que tem também como consequência afetar a disponibilidade de água, porque cada uso é um uso de uma parte das águas, de uma parte do volume de água que passa pelo rio, né? A vazão. Esse diagnóstico tenta entender a origem de possíveis problemas, de mudanças na qualidade das águas, e também procura reconhecer
todas as atividades humanas que dependem das águas, para que os planos que vão ser elaborados garantam a possibilidade de continuar usando daquele jeito. Mesmo que você venha a ter metas e medidas administrativas para mudar as consequências ambientais dessas atividades, dessas formas de usar a água, mas isso não quer dizer você inviabilizar a vida das pessoas do jeito que ela é. Então, esse é um cuidado fundamental quando você faz um plano, que, de um modo geral, né, é um princípio básico. Você quer melhorar a relação das pessoas com a natureza, você não quer impedir os modos de vida da população. A partir do reconhecimento desses usos, uma outra preocupação central será entender como esses usos criam poluição. Reconhecer, localizar as várias fontes de poluição e também a mudança do estado da água em cada trecho do rio. Bom, se conhecer os usos já implicava em fazer levantamentos, pesquisa, usar todas as fontes de informação disponíveis e às vezes até planejar então novos levantamentos para gerar informações, caso você não tenha informação disponível sobre todas as formas como a sociedade utiliza a água, utiliza o território. Um outro tipo de estudo de levantamento de informação vai ser sobre a qualidade da água em cada trecho. E isso implica em metodologias específicas, né? Você vai ter que utilizar análises da qualidade da água, e aí você vai levar em conta quais são os parâmetros físico-químicos que depois você vai ter que usar quando você estabelecer metas de qualidade. E aí, como vocês vão ver no texto que eu estou mandando para vocês, existe uma referência básica, que é uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. A referência central é a resolução 357, mas depois dela tem resoluções que alteram tópicos específicos, alteram. Então, quando vocês consultarem, eu vou pedir para vocês consultar, vocês vão ver que é a resolução 357 com as mudanças da resolução número tal, tal e tal, né? Mas, enfim, tem uma referência central onde são criados os padrões de qualidade das águas e eles são traduzidos na presença de substâncias e na quantificação dessas substâncias. Nutrientes, substâncias orgânicas, poluentes, enfim. Vocês olhando ali vão ver que existe digamos assim, uma tradução de cada classe de água, de cada situação de água mais simples, que procura resumir como é que é cada classe de água, né? Por exemplo, uma água que pode se beber depois de uma limpeza muito simples, até chegar numa água que não dá para beber, né? É mais só para navegação, paisagem, porque a qualidade está muito afetada. Só que cada uma dessas categorias de possível uso, na resolução, vocês vão ver que se traduz em índices de presença de substâncias físico-químicas e também presença de oxigênio na água e outras grandezas, outros índices que no conjunto caracterizam uma classe de água, uma classe de qualidade. Então, a gente localiza, identifica fontes de poluição e para cada trecho do rio identifica como é que está a qualidade da água e também cria cenários de tendências.
Tendências quer dizer, bom, o que pode acontecer no futuro com a qualidade da água nesse trecho se eu aumentar, por exemplo, o despejo de esgoto doméstico, ou se eu jogar resíduos sólidos, poluição industrial, etc. Se despejar poluição de origem da agricultura, né? Você sabe que usa-se produtos químicos na agricultura que depois o resíduo disso indo para dentro do corpo d'água vai afetar a qualidade do corpo d'água. É uma das fontes de poluição. Vocês vão ver também, lendo esses textos que eu vou passar para vocês estudar, que também se levanta áreas que têm uma categoria de uso definida por legislação específica, em especial unidades de conservação da natureza. Essas áreas, de um modo geral, são áreas em terra, são áreas no território que drena para dentro dos corpos d'água. Isso é muito importante porque, ao fazer o gerenciamento das águas, você tem que entender que se houver, por exemplo, parques ou estações ecológicas ou reservas sustentáveis no território, o regramento que você fizer para o futuro das águas, como isso tem rebatimento em tudo que se pode fazer no território, se já houve uma decisão de criar, por exemplo, um parque, uma área protegida de algum tipo no território, os gestores deverão respeitar essas decisões sobre o destino daqueles trechos do território. Então, mais uma vez, vocês vão vendo como o enquadramento daquilo da água, definindo aquilo que se deseja como metas futuras para a qualidade das águas, tem um rebatimento com toda a administração ambiental do território. E isso é muito importante de ser compreendido. E você também tem que levantar, ainda estou falando do diagnóstico, quais são os planos e projetos de governo para o conjunto da bacia. Por exemplo, às vezes o governo tem um plano de fazer uma estrada nova, às vezes existe o plano de instalar um polo industrial, um polo de mineração, enfim, você precisa levantar o que já está desenhado como intervenções no território que você tem que levar em conta, porque se já existem tendências de alteração da qualidade da água, que você constata ao fazer o diagnóstico, você tem que levar em conta, puxa, mas se tem um plano, por exemplo, de uma estrada, essa estrada, conforme o traçado, ela poderá ter intervenções diretas no corpo d'água, ela poderá induzir a ocupação de certas regiões por novas populações, e quando você tem uma ocupação, você pode ter uma tendência de acréscimo das cargas poluidoras, desmatamento. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para você conseguir montar um quadro de tendências futuras, qualidade ambiental atual, tendências futuras, e você vai fazer o plano da bacia considerando esse conjunto, para que o plano seja um plano eficaz, para que seja efetivo, para que você realmente consiga administrar a evolução da quantidade disponível de água e da qualidade das águas no tempo. Então, essas são as questões fundamentais daquilo que tem que ser contido, daquilo que deve compor um diagnóstico
sobre um recurso hídrico, um rio e a sua bacia, né? Porque o rio acaba sendo, na sua qualidade e na quantidade de água que passa por ele, o resultado de todos os usos humanos que acontecem no território da bacia que drena para esse corpo d'água. Tá? Isso é um conceito fundamental. A qualidade das águas depende das atividades que acontecem no território da bacia hidrográfica. Então, para administrar a qualidade das águas, eu tenho que ter diretrizes bem estruturadas e medidas administrativas adequadas para administrar o conjunto dos usos humanos do território da bacia que influencia, que drena para esse corpo d'água. Essa é uma ideia fundamental que a gente tem que levar em conta e que define essa articulação entre as metas de qualidade para o corpo d'água e o conjunto de ações de administração ambiental que afetam todo o território de influência desse corpo d'água, ou seja, a bacia hidrográfica. Né? Então, tem um território, repetindo o conceito que eu venho trabalhando desde o início da disciplina, existe um território, que é uma bacia, e existe dentro desse território uma rede hídrica, que são os corpos d'água, que convergem para um rio maior, um corpo d'água principal, né? E você então define a bacia, é a bacia do rio, por exemplo, o Rio dos Sinos, do Rio Tramandaí, né? O corpo d'água principal daquela bacia, dá o nome para a bacia, porque é um conjunto que influencia e define, então, como evolui aquele corpo d'água principal. Depois de fazer o diagnóstico, você tem que fazer, então, o prognóstico, que aí é a definição de tendências. Para fazer isso, tem algumas grandezas principais para levar em conta. O comitê deverá escolher uma informação quantitativa que é a vazão de referência. A gente já falou bastante disso, né? A vazão de referência usualmente, né, a que é adotada é a vazão que se mede 90% do tempo ao longo de um ano. Quer dizer, a gente tem que levar em conta que a quantidade de água de um rio varia com as estações do ano. Por isso a gente tem que, passando um helicóptero, acredito que o barulho chegue em vocês. A gente tem que levar em conta, na medição da vazão, não se pode pegar a vazão na época que está chovendo muito. Não se pode pegar como referência a vazão na época que chove muito e nem na época da seca. Eu tenho que pensar na quantidade de água que está disponível na maior parte do tempo. Porque senão a minha base vai ficar falsa. Né? Se eu escolher apenas um extremo, ou de muita água ou de pouca água, eu vou falsear a realidade. Na maior parte do tempo não vai acontecer aquilo. Então é importante que isso escolha uma vazão de referência para o plano, aquela que eu vou levar em conta, a quantidade de água então disponível, a quantidade de água que passa no rio, deve ser aquela que acontece na maior parte do tempo, considerando as 4 estações. Então, a vazão que é usada boa parte das vezes é a vazão chamada Q90, a vazão que acontece 9 em cada 10 dias, 90% do tempo ao longo de um ano.
Um, uma outra discussão fundamental serão quais são os usos preponderantes em cada trecho do rio. Isso aqui eu vou chamar a atenção para que a gente mastigue mais essa ideia e vou pedir para vocês estudarem o texto e trabalharem com essa ideia. Uso preponderante. O uso preponderante é preponderante em relação ao quê? Preponderar quer dizer aquele que é considerado algo que domina, né? É a referência-chave. Então, o uso preponderante no conceito do enquadramento das águas é um uso num trecho do rio que exige melhor qualidade das águas em relação aos outros usos. Por quê? Porque se eu garantir que um trecho do rio permite que sejam feitos vários usos, inclusive aquele que precisa de uma qualidade melhor, todos os outros serão possíveis. Então, digamos que eu tenho que cultivar, que eu tenho na região um cultivo de produtos que são consumidos crus. E por isso eu não posso ter água contaminada irrigando naquele plantio. E que eu também quero ter naquele trecho um uso industrial. Para a indústria não precisa ser uma água tão limpa. Qual uso eu adoto como referência para definir a qualidade da água que eu quero ofertar e garantir que exista naquele trecho? Se eu tolerar a qualidade pior, aquela que serve para o uso industrial, eu vou impedir o outro uso, que é o que precisa de uma água mais limpa. Então, eu defino quais são os usos para um trecho do rio, né? Por exemplo, aquela parte do rio que passa na frente de uma cidade. E ali eu escolho desses usos aquele que demanda uma água mais limpa para ser o uso preponderante naquele trecho. E é esse uso que na linguagem técnica é chamado de mais restritivo. Restritivo quer dizer que protege mais o meio ambiente, que restringe a alteração da qualidade da água para pior, é esse uso que eu vou adotar como um padrão para aquele trecho. Tá? Essa é uma ideia que certamente a gente vai ter que trabalhar mais. Eu estou chamando a atenção dela para vocês, para que vocês, então, ao trabalhar com os textos e ao pesquisar, prestem atenção nisso e, se tiver dúvida, tragam aqui para a gente esclarecer mais. Vou escolher parâmetros prioritários. Aí, parâmetros são os parâmetros dentro daquele conjunto de índices físico-químicos, né, que são usados para definir as qualidades das águas, sempre relacionando com esses usos preponderantes para cada trecho do rio. Vou tentar criar cenários. O cenário em planejamento é quando a gente imagina um quadro, uma situação que pode acontecer, por isso eu chamo de cenário. E aí eu trabalho com cenários alternativos. Então eu posso pensar, bom, se piorar muito a qualidade da água, eu tenho um cenário que a qualidade da água fica, por exemplo, com muito nutriente, com muita substância poluente, etc. E posso imaginar um outro cenário, que é também uma situação que eu imagino, em que eu posso não ter uma evolução tão negativa, que a água não fica tão ruim.
Cenários econômicos. Bom, será que vai precisar mais quantidade de água para a agricultura ou para a indústria? Aí já é um outro tipo de cenário, né? Bom, se a economia crescer 10%, aí eu posso ter necessidade, por exemplo, de tirar mais água para abastecimento. Cenário, então, é isso, né? É o que pode acontecer e quando se planeja, a gente tenta criar diferentes cenários. Na vida pessoal, eu posso pensar: cenário um, se eu tiver empregado, trabalhando, eu vou ter salário, posso gastar XYZ. O outro cenário é: pô, se eu ficar desempregado, aí eu vou ter que apertar o cinto. Isso é raciocinar por cenários, tá? Então eu posso tentar ver possíveis evoluções, porque essas evoluções diferentes, esses cenários diferentes, podem gerar demandas pela água também diferentes. É por isso então que eu crio cenários para pensar em alternativas e tentar me preparar para aquilo que pode acontecer. Isso tudo entra então no prognóstico. E depois, então, a grande etapa será construir o enquadramento do rio, do corpo d'água, em classes de qualidade, tentando levar em conta tudo isso. O diagnóstico que eu fiz, o que está acontecendo e suas tendências, o prognóstico que eu fiz, ou seja, para onde nós podemos caminhar, para depois discutir para onde nós queremos caminhar. O que nós precisamos em termos de administração das águas para permitir que a sociedade da região se desenvolva plenamente? Cada setor da população possa realizar seus desejos, possa crescer economicamente, possa ter bem-estar e não falte esse recurso essencial que é a água. Bom, eu procurei aqui hoje repassar algumas etapas básicas dessa atividade. Numa próxima sessão, vamos falar, mergulhar um pouco mais então na questão das classes de água, nesse exercício de desejo, para onde eu quero ir, para onde a região deseja avançar em termos da administração de qualidade e quantidade da água. Tá? Eu hoje passei rapidamente aqui a etapa de diagnóstico, prognóstico e tudo o que a gente precisa fazer até chegar na hora de discutir as alternativas de enquadramento do corpo d'água em diferentes classes de qualidade, que aí nós vamos ver melhor essa parte do enquadramento nas classes de qualidade de água numa próxima etapa. Um abraço.